Olá, meus irmãos, meus amados, meus amigos, tudo bem com vocês? A paz de Cristo Jesus esteja com cada um de nós. Amém? O sentido de eu ter gravado essa mensagem hoje aqui para o canal Marcas da Promessa era para te fazer a seguinte pergunta: qual é o tamanho de Deus? Você já parou para pensar nisso? Se eu te perguntasse qual é o tamanho de Deus, com certeza você ia falar: o tamanho de Deus é gigante, é enorme. Mas eu queria uma resposta mais complexa, assim, mais objetiva. Qual o tamanho de Deus? Deus mede 1 quilômetro de distância, né? De distância não, perdão, 1 quilômetro de tamanho, 5.000 quilômetros de tamanho. Qual é o tamanho de Deus? Vamos fazer uma reflexão através desse vídeo? Vamos lá. Antes da gente falar sobre o tamanho de Deus, eu quero que você escute essa ilustração, tá bom? Uma criança chegou para o seu pai e perguntou: pai, qual é o tamanho de Deus? Então nós, como cristãos, obedientes e praticantes da palavra de Deus, temos que estar preparados para perguntas feitas pelos nossos pequeninos. Não só pelos nossos pequeninos, também por pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Então a gente tem que estar preparado para responder, a estas pessoas. E o pai, muito sábio e inteligente, quando o filho perguntou qual é o tamanho de Deus, o pai procurou rapidamente uma forma de dar a resposta. E ele encontrou a resposta. Minutos depois que o filho perguntou qual é o tamanho de Deus, o pai, olhou para o céu e viu um avião passando lá no céu. E aí chegou para o filho e falou assim: ah lá, tá vendo aquele avião passando lá, meu filho? Aquele ali é o tamanho de Deus. Aí o filho virou pro pai e falou assim: não, eu pensei que Deus era maior, então Deus é pequenininho. Ah, tá, então ele é pequenininho. E o pai ficou matutando como que ele poderia explicar para esse filho que Deus não era pequenino, quanto ele pensava. O que o pai fez? No outro dia, o pai pegou o filho e levou ele lá no aeroporto. Pediu autorização para as autoridades e pediu para que, por alguns minutinhos, ele pudesse levar o seu filho próximo a um avião. E as autoridades autorizaram, e ele foi lá com o filho, acompanhado de funcionários da empresa, e aí colocou o filho debaixo do avião. Ficou ele e o filho debaixo do avião. Aí ele virou pro filho dele e falou assim: lembra que ontem você me perguntou qual é o tamanho de Deus? E eu mostrei para você o avião passando e você falou que, então Deus era pequenininho. E agora, você está aqui embaixo do avião. Qual é o tamanho de Deus? Aí o filho falou assim: nossa, pai, Deus é enorme, muito grande, grandão, mas por que eu vi ele ontem tão pequenininho? Então vamos parar para fazer essa reflexão, minha gente. O pai teve que explicar para o filho o seguinte: o tamanho de Deus é relativo à maneira que você o enxerga. Entendeu? Como é que você enxerga o tamanho de Deus? De acordo com a sua proximidade com Ele. O exemplo do avião é um exemplo fantástico, espetacular. Então, se o avião estiver muito distante de você, você vai ver o avião pequenininho. Mas a partir do momento que você se aproxima do avião, ele se torna gigante, ele se torna enorme. É assim que é o tamanho de Deus para com as nossas vidas. Você que se afastou da presença de Deus, você que saiu sob a proteção do Altíssimo, sob a sombra do Onipotente, você está longe da presença de Deus.
Deus para você, ele está pequenininho. No Salmo 91 ele fala aqui sobre a sombra do onipotente. Então observem que quando você, no exemplo que eu dei, você está embaixo do avião, você está sob a proteção do onipotente, sobre a sombra do onipotente. E a partir do momento que você vai saindo da proteção do onipotente. É isso que essa ilustração do avião, do tamanho de Deus, quer nos passar. Quanto mais vezes você estiver em comunhão com Deus, quanto mais vezes você estiver clamando Deus na sua vida, quanto mais vezes você está se santificando na presença de Deus, quanto mais vezes você está praticando a sua fé em Deus, mais próximo do onipotente você estará. Deu para você entender, meu irmão? O tamanho de Deus depende da maneira que você está enxergando, da maneira que você e Deus estão próximos um do outro. Na verdade, é você quem se afasta de Deus. Nunca será Deus que vai se afastar de você. Quanto mais longe você estiver de Deus, mais vulnerável às forças do inimigo, do mal, estará sobre a sua vida. Então, fica o meu recado, fica a minha mensagem. Faça com que você diminua e Deus cresça cada vez mais na sua vida. Quanto mais próximo você se aproxima de Deus, maior será a sombra do onipotente na sua vida. Pegou essa mensagem aí, meu irmão? E como é que eu faço para me aproximar de Deus? Primeira coisa, você crer na sua existência. Isso é o primeiro passo. Você precisa crer em Deus, crer na existência de Deus, crer que Deus é o Criador do céu e da terra, Ele quem nos criou. O primeiro passo é esse, para você se aproximar de Deus. Segundo, a palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Pratique a sua fé. Praticar a sua fé é você crer e acreditar naquilo que é impossível para você. Aquilo que para você é impossível, é possível para Deus. Isso é a sua fé. Quem não conhece um pouco ainda da minha história, tem tudo a ver com o que eu estou falando com vocês. Se hoje eu estou aqui, é graças à minha fé, graças à fé da minha esposa, dos meus familiares, dos meus pastores, de todos os amigos, todo mundo que orou para que hoje eu pudesse estar aqui trazendo a palavra de Deus. Então, pratique a sua fé para você se aproximar de Deus, porque Deus se alegra da nossa fé. Terceiro, você está se santificando na presença de Deus. A cada dia você tem que se converter. A cada dia você tem que pedir perdão dos seus pecados, porque são os nossos pecados que nos afastam da presença de Deus. Vigia, ora, pede para o Senhor te ajudar a fugir da aparência do mal. Aquele pecado que você sabe que te torna distante de Deus, pede o Senhor para te ajudar. Tem coisas que eu não posso fazer por você, você não pode fazer por si mesmo, mas Deus pode fazer por todos nós. Conseguiu entender, meu irmão? Para você se aproximar de Deus, creia na sua existência. Segundo, pratique a fé, porque a fé agrada a Deus. Terceiro, se santifique na presença do Senhor. Fuja da aparência do mal. Foge do pecado. Se converta todos os dias. Todos os dias se prostre diante do Senhor e peça perdão das suas falhas.
Peça perdão dos seus pecados. Reconheça que você é um pecador. Que cada vez mais você diminua e que Deus cresça. Amém? Tamo junto. Deus abençoe a sua vida, rica e poderosamente. Amém? Amém. Fica na paz.